Bora para mais um encontro, então, da mentoria imparável. Ele está dando um reverb aqui. Agora sim. Bora lá, bora falar sobre desenvolvimento espiritual, então, hoje. Aliás, esse mês, né? A gente vai falar sobre desenvolvimento espiritual. E já quero deixar claro aqui para quem está aqui na sala e para quem vai assistir também depois gravado, né? Desenvolvimento espiritual não tem nada a ver com igreja e também não tem nada a ver com religião. Embora eu conheça todos que fazem parte da mentoria, né? E dentro da mentoria não tem ninguém que não acredite em Deus, né? Então é sobre essa conexão espiritual que a gente vai falar, sobre a conexão com Deus de uma forma geral. Então a gente vai falar de uma forma grande, né? Mas durante as semanas, nos nossos encontros semanais, a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre esse relacionamento espiritual. Por que é interessante? Por que eu decidi colocar isso dentro da mentoria? Porque eu entendo que nós somos divididos em três partes: corpo, alma e espírito. Então, é importante que nós possamos estar alinhados nas três esferas, né? Tanto na parte do nosso corpo, que entra a nossa parte de saúde, nossa parte onde a gente tem que cuidar, né, dessa parte que segura tanto a parte da alma quanto a parte do espírito, né? E ela tem que estar bem fisicamente. Nós temos que estar bem fisicamente, por isso nós precisamos cuidar da nossa alimentação, né? Da nossa saúde de uma forma geral, através de atividade física, porque a gente consegue sustentar a parte emocional, que entra ali a parte da alma, né? Que é a sede das nossas emoções, também tem que estar boa, porque senão o corpo acaba sentindo, né? A gente sabe hoje que a maioria das doenças são psicossomáticas, então elas têm origem emocional, têm origem na alma, traumas, coisas que a gente carrega que vão atrapalhando, e tem a parte espiritual, que é a nossa conexão com o Criador, que vai envolver uma das coisas que a gente tem buscado bastante, que é a questão do nosso propósito, porque envolve também a nossa identidade. Então vai ser muito interessante a gente falar sobre essa conexão espiritual, que a gente já falou sobre as emoções, a gente vai trabalhar um pouquinho a parte física mais para frente também, mas é interessante a gente saber que dentro dessa mentoria nós estamos divididos nessas três esferas, né? Corpo, alma e espírito, e a partir do momento que a gente consegue alinhar, a gente consegue acessar aquilo que a gente chama de kairos, que é o tempo da oportunidade, a gente vê as coisas acontecendo na nossa vida e muitas vezes de forma acelerada, né? De forma mais rápida até do que a gente imagina. Por isso que a gente conversa com as pessoas, às vezes as coisas estão virando, hoje a pessoa está fazendo alguma coisa, de repente ela está planejando, amanhã já aconteceu 2, 3, 4, muitas oportunidades já viraram, muitas chaves viraram, e a pessoa já está prosperando, está fechando o negócio, as coisas começam a aparecer de uma forma incrível, porque ela entra num processo de aceleração. Eu tenho certeza que algumas pessoas, pelo que eu acompanho, já entraram, mas algumas pessoas que ainda não entraram vão entrar nesse processo de aceleração nesse ano ainda, porque tem muitas coisas para acontecer. Quando a gente dá esse passo, a gente está se preparando para que realmente essas coisas aconteçam. Então, muitas coisas a gente não vai entender, outras coisas a gente vai querer e vai ver elas acontecerem e vai ver com que não é tão difícil a gente correr atrás assim. Por isso é importante a gente alinhar essas três esferas aí. Então, bora lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. A gente vai falar sobre desenvolvimento espiritual hoje. Beleza? Estão vendo a minha tela aí? Então, bora lá. Sempre que vocês quiserem, tá? Pode interromper aí para falar, sem problema nenhum. Abre o microfone, porque como a tela fica reduzida, eu não consigo ver todo mundo, mas pode abrir o microfone e já falar aí. Ok. Qual que é o objetivo, então, desse encontro, né? Dessa aula? O objetivo é proporcionar uma visão geral, abrangente, do desenvolvimento espiritual, destacando a importância da espiritualidade na vida humana, apresentando práticas fundamentais e explorando a conexão com Deus. Esse é um dos pontos que a gente vai trabalhar dentro dessas aulas, né? Durante esse mês.
significa, então, desenvolvimento espiritual? Não é um nome comum, né? Não é um nome que já tinha sido definido. A gente traz o desenvolvimento espiritual na mesma linha do desenvolvimento pessoal, né? Uma palavra que eu adotei já tem algum tempo. Eu vejo algumas pessoas falando também, mas não é uma palavra. O desenvolvimento espiritual não é igual ao desenvolvimento pessoal, que é alguma coisa concreta que existe, e dentro do desenvolvimento pessoal nós temos a inteligência emocional, né? Nós temos programação neurolinguística e tudo mais. O desenvolvimento espiritual é algo que a gente já sabe que acontecia, mas a gente nunca nominou, né, como desenvolvimento espiritual. Até mesmo porque a gente entendeu que a gente cresceu ouvindo, né, que a gente não fala sobre política, que a gente não fala sobre religião e que a gente não fala sobre futebol. Eu acredito que vocês ouviram muito isso, né? Eu ouvi muito isso. E por muito tempo as pessoas se afastaram, seja da política, as pessoas boas, né? Seja da política, seja da questão do futebol e da prática espiritual. As pessoas muitas vezes deixam de falar da questão espiritual, de discutir, de debater, e quando eu falo aqui debate, é o debate construtivo, né? O debate onde agrega. É aquele debate onde há informações, não é aquele debate impositivo, né? Hoje a gente vai conversar com a maioria das pessoas, o que, que elas querem fazer? Elas querem empurrar a religião delas em cima de você e achando que você tem que fazer a mesma coisa que ela está fazendo. E não é um debate isso, né? Isso é uma imposição. O debate que acrescenta alguma coisa é onde você troca informações, onde a pessoa, de repente, de uma outra igreja, né, tem uma certa visão, você tem uma certa visão, mas ninguém está querendo convencer ninguém ali. Vocês estão trazendo ideias, estão trazendo ponto de vista, estão aprendendo um com o outro, estão entendendo como funciona, de repente, a outra denominação, a outra religião, e assim a gente pode contribuir um com os outros. E todas as religiões têm as suas partes boas. Né? Todas elas trazem essa questão de bondade, de ajudar o próximo. Né? Não posso dizer todas, né? E nem todas, né? O que hoje abrangeu muito a questão da religião, né? Então, qualquer coisa hoje pode ser uma religião. Mas vamos dizer que a maior parte das religiões, por isso que a gente não vai falar sobre religião, por isso que a gente vai falar sobre o desenvolvimento espiritual, a conexão que eu tenho com Deus, a conexão que eu tenho com a fonte. Uma das coisas que as pessoas falam por aí, a gente escuta bastante, né, que todas as religiões levam a Deus. Calma aí, vamos por parte também. Eu fui estudar teologia justamente por causa disso, que eu queria entender todo esse processo, porque se fosse assim, cada um podia criar a sua própria religião e fazer o que quer e no final ia levar a Deus. Mas a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vai ver que não é bem assim que as coisas funcionam. Né? Jesus, inclusive, fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ou seja, tem um caminho, tem algo que precisa acontecer. E aí, quando você vai estudar ali o Novo Testamento e ver as palavras de Jesus, ele fala de algumas coisas que a gente precisa cumprir, principalmente acreditar que ele é o Filho de Deus e que ele morreu pelos nossos pecados. E confessar, né? Inclusive fala que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Um dos erros que as pessoas cometem também é falar que todos nós somos filhos de Deus. A Bíblia não diz isso, tá? A Bíblia não diz que todos nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que somos criaturas, somos criados. Né? Então, todos somos criaturas. Mas filho, aí existe um processo. Aí tem que ser feito algo para se tornar filho. Ou você vem, né, da linhagem, ou você se torna no meio do caminho, que é através da conversão. É confessando isso que eu falei, né? Confessando Jesus como seu Salvador. É isso que a Bíblia nos traz. Então, se fosse assim, né, Deus não mandaria destruir povos, idólatras e tantas outras coisas que adoravam outros deuses. Mas, enfim, não é nesse ponto que eu quero chegar. Eu quero trazer para você a definição dessa parte aqui de desenvolvimento espiritual. A espiritualidade pode ser definida como a busca de significado, propósito e conexão com algo maior que nós mesmos.
é a jornada interior que nos leva a explorar questões profundas sobre a nossa existência, a natureza do ser humano e o papel que desempenhamos no universo. Então, a espiritualidade abrange tantas dimensões internas da experiência humana, como a busca por paz interior e transcendência, quanto às dimensões externas com a relação com Deus. Então, o desenvolvimento espiritual é o desenvolvimento do relacionamento que você tem com o Criador. Pronto, é isso. É a relação que você tem com aquele que te criou. E aí, nós vamos abrindo, né, esse processo. Muitas pessoas não conseguem ter esse senso, né, ou muitas vezes reconhecer Deus como pai, porque fisicamente não teve um pai. Muitas pessoas não conseguem ter esse reconhecimento de Deus como um pai, porque talvez tiveram um pai, mas o pai que deveria proteger não protegeu, abusou, espancou, largou, tantas outras coisas. Então a gente encontra uma certa dificuldade de pessoas terem esse relacionamento espiritual, ter essa conexão com o Criador, porque elas, pela palavra pai, né, essas pessoas elas acabam se distanciando desse relacionamento porque ela começa a olhar Deus como uma pessoa, como um homem, e a referência de pessoa de homem é o pai, é o avô, é o tio, são homens que passaram pela vida dela e que de repente poderiam ter protegido ela em determinados momentos e não protegeram, pelo contrário, né? Abusaram, fizeram tantas outras coisas e essa pessoa muitas vezes repeliu essa imagem de pai. E aí dificulta nesse relacionamento espiritual, porque ela tem essa referência de pai com Deus. Né? Mas ele é muito maior do que isso. Tá? É muito maior do que isso, é muito maior do que o nosso pai terreno, é muito maior do que nós podemos definir ou imaginar. A gente vai bater um papo mais sobre essas questões aí. Qual que é a importância, então, da espiritualidade na vida humana? Espiritualidade pode fornecer o quê? Orientação, conforto e sentido de pertencimento. O ser humano hoje, ele tem buscado essas três coisas. O ser humano hoje, ele está buscando uma direção, ele está buscando algo, ele muitas vezes não sabe o que quer, está em busca do propósito, que é o que a gente fala sempre aqui, está em busca de querer encontrar alguma coisa, de querer se descobrir, de querer cumprir alguma missão. No fundo, você, eu, nós temos esse senso, né, essa vontade ali de parece que as coisas não estão cumpridas, parece que está faltando alguma coisa, então eu preciso fazer alguma coisa, estou sempre em busca dessa orientação do que eu devo fazer, de como eu devo fazer, eu estou no caminho certo, eu não estou, eu gosto, não gosto. Outra coisa que o ser humano busca é o conforto, o ser humano busca isso. Nós somos nós procuramos a zona de conforto. Nós procuramos, é um processo natural. A gente faz o que a gente faz, mas a gente quer chegar num ponto que é dar uma descansada. Nós queremos isso, nós queremos esse conforto. Né? Nós Nós somos, trabalhamos. Pode falar. nós somos programados a procurar isso, né? Então, exatamente. Mas você pode ver que tá no nosso DNA. Né? Que, na verdade, o que, que a gente quer? Nós queremos é desfrutar. É. E essa questão aí do desfrute é um direito. Presta atenção nisso. É um direito que foi nos dado lá na criação. Adão Uhum. e Eva receberam esse direito do desfrute. Eles receberam esse direito, porque eles foram colocados num jardim. Deus criou tudo, né? E aí Deus precisa, foi lá e fez o homem do pó da terra. Ontem eu vi uma imagem assim, na hora eu fiquei refletindo sobre isso. Né? Era um vídeo e no vídeo estava ali um homem, uma pessoa, né? Não aparecia a pessoa, mas aparecia as mãos da pessoa dando forma com o barro em uma pessoa. Ele estava criando ali uma estátua, não sei. Mas na hora eu fiquei imaginando o momento da criação, porque a gente lê a Bíblia e parece assim, Deus tipo, deu um comando ali e as coisas foram, virou do barro ali, virou um homem
já transformado, como se fosse um passe de mágica. A gente está acostumado ali com a Disney, né? Então, assim, Uhum. aquele pirilim-pim-pim ali, daí vrum, aparece ali um homem. Muitas vezes a gente tem essa imagem. Mas ontem eu fiquei refletindo sobre isso. Eu fiquei olhando ali aquele homem fazendo aquele outro homem, né? Os detalhes passando a mão na água. Igual que você faz um vaso, né? Você faz um vaso, você Aham. tem que muitas vezes molhar a mão na água para dar forma, para ele poder ficar do jeito que você quer. E aí ele fazendo os detalhes ali, né? O olho, né? A perfeição do nariz ali, todo o processo. Aí você tem que passar o dedo várias vezes ali para poder dar forma, né? Então é uma escultura, né? É uma escultura, você está esculpindo barro, né? A terra, né? Que virou barro. E eu fiquei imaginando ali, falei assim, nossa, acredito que Deus ali, quando estava fazendo Adão, não foi um passe de mágica, tipo, o homem ali. Eu acredito que ele viveu esse momento, né, de ir Uhum. ali, porque se você olhar o corpo humano, ele é incrível. O funcionamento do corpo humano, o funcionamento da nossa mente é incrível. E aí eu fiquei imaginando ali Deus nos mínimos detalhes ali passando, né, fazendo, esculpindo ali o homem, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E aí a gente limita Deus, né, quando a gente tem ele só como uma figura de pai ali, e ele é muito maior do que isso. Então, pode ser que não seja coisa só da minha cabeça, mas eu fiquei imaginando Deus ali esculpindo o homem, né, trazendo os detalhes, né, como ele queria, e ele fala, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né, e daí nós vemos a Trindade ali, então eu imagino, né, que esse poder espiritual estava ali naquele momento, fazendo, esculpindo, né, o homem que foi que é, né, o ápice da criação. Nós somos diferentes dos anjos. Nós somos Uhum. diferentes dos anjos. Né? Então, Deus poderia criar ali e fazer com que nós pudéssemos adorá-lo, mas ele deixou uma particularidade na gente. E aí, quando ele termina de fazer, ele sopra, né? Ele traz o sopro, que é o Espírito. Ele, o Espírito é o sopro. E aí o Espírito entra e aí existe a vida. Olha que interessante. Só Uhum. existe a vida porque existe o sopro, o Sou. espírito. Uhum. Então, aí nós temos isso. Nós temos essa necessidade da orientação. E se você for ver ali no Éden, Deus vinha, né, no final da tarde, pelo que a Bíblia fala ali, para ter um encontro com Adão. Eu não acredito que era todos os dias, mas pode até ser. Né? Ele vinha ali, dava as orientações para Adão: olha, agora você vai nominar os animais. Né? Eu acredito que tem muito mais coisa do que a própria Bíblia relata ali, né, desse relacionamento. A gente não sabe quanto tempo isso durou, mas a Eu orientação imagino, vinha. Foi? eu imagino assim, uma rotina, né? Como foi a criação, ele foi criando, todo dia ele criava algo diferente no homem, e assim ele teve uma rotina, ele deu essa rotina para o homem, uma tarefa todo dia, no final da tarde, olha, amanhã você vai fazer isso, 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 sabe? Eu imagino assim, porque a nossa vida é assim, né? E a gente fica buscando essa orientação, né? E aí muitas vezes a gente fala, a gente vai ali na conexão espiritual, né, na conexão com Deus, quando você vai orar, você busca essa orientação de Deus. E aí, pai, o que que eu faço agora? Porque eu não Uhum, sei, muitas vezes, qual é a decisão que eu tenho que tomar. Porque eu tenho os prós e os contras da decisão, e muitas vezes eu não estou a fim de arcar com os contra. Eu só quero os bônus, né? Os ônus, muitas vezes, eu não quero. Então, aí eu preciso pedir para Deus para saber se realmente aquele é caminho. Eu já tive várias experiências. Eu estou aqui hoje porque eu tive confirmação de Deus em perguntas que eu fiz. Deus, vou ou não vou? Deixo concurso ou não deixo concurso? Mudo de cidade ou não mudo de cidade? E aí Deus, na toda a sua sabedoria, ele vai lá e responde da forma que você pede, né? Porque a gente busca essa orientação, nós temos essa necessidade de orientação, de voltar àquela conexão lá que Adão tinha lá com Deus para ter essas orientações que a Paty falou ali. Então é bem interessante. Nós temos esse desejo, né? Nós temos essa necessidade, eu acho que a palavra certa seria essa, necessidade da orientação, a necessidade do conforto, né? E aí o conforto vem a questão do desfrute, de desfrutar de tudo que está à nossa disposição. E aí eu já trago para um ponto mais
mais profundo, né? Tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente está buscando, os seus objetivos, os seus sonhos, eles já foram liberados, eles já estão disponíveis, e é por isso que a gente precisa mudar a mentalidade para entender que já está disponível e eu só preciso acessar, e o mais difícil é isso, é eu acessar, é eu entender que já é meu e eu só preciso pegar, ou só preciso entender onde que está. E se você for conversar com o judeu, você vai ver que a mentalidade deles é essa. Eles não ficam reclamando que não tem. Eles não reclamam por falta de dinheiro, não. Eles têm, já tem, está em algum lugar, ainda não chegou. Então, olha a diferença. A gente fica né? reclamando, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, eu não tenho isso, não tenho aquilo. A nossa mentalidade é lá embaixo, é regressiva, né? Agora, a mentalidade deles já é o quê? Eu tenho, o dinheiro já está disponível, só preciso entender onde que ele está ou por onde que ele vai vir. Olha a diferença. É, Então, eu tenho que entender o que eu tenho que fazer para ele vir. E aí é que eu vejo assim que aí é que entra a orientação. Se eu faço o que ele mandou eu fazer, o que eu preciso vem, não precisa eu ficar me esforçando. E aí eu vou cumprindo, eu vou desfrutando e vai acontecendo. exatamente. E aí eu entro naquela frequência, né? E aí quando eu entro Uhum. naquela frequência, eu acesso. Então, o sentido de pertencimento também, né? Quando nós vamos em algum lugar e às vezes aquelas pessoas que a gente conhece não dá atenção, nós ficamos perdidos ali, muitas vezes nós não gostamos do lugar. Eu vim aqui porque alguém me convidou e agora eu cheguei aqui e a pessoa não me deu atenção. Ou seja, eu tenho o sentido de que eu não sou bem-vindo. Eu não sou bem-vinda naquele local porque não me deram atenção. Eu tenho esse sentido de pertencimento. Eu quero pertencer a algo. Então, às vezes eu estou numa mentoria, às vezes eu estou numa igreja, às vezes eu estou em determinados lugares porque eu quero pertencer. E aí você entende o comportamento de muitas pessoas que às vezes escolhem caminhos errados porque às vezes nesses caminhos errados elas são compreendidas e tem pessoas que dão atenção para ela e fazem com que elas sintam-se amadas naquele local ou protegidas naquele local porque ela precisa desse pertencimento, ela precisa pertencer a alguma coisa. Né? Tem pessoas que falam que nós pertencemos a tribos, né, diferente, né, a tribo religiosa, a tribo da galera do skate, né, a tribo ali da terceira idade, a tribo não sei o que e tal, né, divide em tribos ali, mas é isso mesmo, a gente quer pertencer a alguma coisa, a gente quer pertencer a algum meio, então a gente tem esse sentido de pertencimento. Então, a espiritualidade, né, ela fornece isso, fornece essa orientação, esse conforto e esse sentido de pertencimento. Por quê? Muitas vezes, quando eu me aproximo dessa espiritualidade, eu vou encontrar pessoas que também estão buscando aquela espiritualidade. Por isso que existem as comunidades, né, as igrejas, porque é ali que você se fortalece, é ali que você recarrega as forças, energia. Mas tem pessoas, né, que estão lá na igreja e tal, tal. Pois é, você vai ter em qualquer lugar, tá? Pessoas boas, pessoas ruins, vai ter em qualquer lugar. Então, não adianta, em nenhum lugar você vai encontrar 100%, onde todas as pessoas são idôneas, onde todas as pessoas não falam mal dos outros, onde todas as pessoas estão só buscando. Não, sempre vai ter. Sempre vai ter, seja na igreja, seja fora, onde for, sempre vai ter a discordância e tá tudo certo, porque somos seres humanos, né? E cada um pensa de alguma forma. Mas nós temos, de qualquer forma, esse sentido de pertencimento. Então, as três coisas, né? Orientação, conforto e sentido de pertencimento. Práticas fundamentais dentro dessa busca espiritual, desse desenvolvimento espiritual. Primeira coisa, oração. Oração. O que é oração? O que vocês entendem aí como oração? Fala para mim. Participa comigo aqui. Costumamos assim, ensinar. Oração é uma frase, né? A gente fala, cadê o sujeito dessa oração? Vamos trazer para a língua portuguesa, para a gramática. Qual é o sujeito dessa oração? Então, oração entende-se por uma frase, que nesta frase existe uma ação.
Tem o sujeito e tem o que ele está fazendo, ou o que está acontecendo. Então, existe um movimento. Se existe uma ação, existe um movimento. Aí a gente pode classificar em petição, se eu estou fazendo um pedido nessa oração, ou se eu estou fazendo um agradecimento, ou se eu estou requerendo alguma coisa. É por aí? Falar, Josi? Não? Eu achei interessante o que você falou, né? Porque é bem essa parte mesmo. O significado, né? O dicionário traz como significado súplica, né? Pedido dirigido a Deus, né? A divindade, é uma reza, uma prece, né? É um sujeito, é uma pessoa, né? É alguém dirigindo palavras, né? Ou falando através de palavras, fazendo a conexão espiritual. Fazendo a Uhum. conexão espiritual. Então, cada pessoa, ela vai, diante da sua fé, diante dos ensinamentos que tiveram, ela vai referenciar as orações dela a algo, a alguém, né? Ah, as tribos mais isoladas do mundo, as tribos que foram encontradas aí nos últimos tempos e tal, todas elas tinham uma divindade. Olha que interessante. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver que Adão e Eva saíram do paraíso, né? Depois eles tiveram que plantar, colher, tal, 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 foram multiplicando. Aí vem o episódio ali de Caim e Abel, a gente já imagina que foi de imediato, né? Mas demorou tempo, não sabemos quantos anos, mas pode ter demorado muito tempo. Daí as pessoas ficam, mas Caim casou com quem e tal. Até chegar aquele momento de ter que sacrificar, se passaram muitos anos. É que a gente lê ali na sequência e parece que aconteceu uma coisa, um episódio depois do outro. Parece que Adão e Eva foram expulsos lá do paraíso, aí logo já veio Caim e Abel, aí Caim já matou Abel, aí já foi virando. Tem um tempo nesse processo aí, né? Mas você vai vendo que os povos foram se deturpando, eles foram perdendo a referência de Deus. No entanto, que chega o episódio ali de Noé, Deus estava pronto para destruir tudo e ele encontra em Noé, na sua família, um homem íntegro e reto, e através de Noé, Deus pretende salvar a humanidade, salvar alguns animais, né? E aí, todo aquele episódio da arca, acontece tudo o que aconteceu, Noé e sua família voltam para repovoar a terra. Então, todos nós viemos ali de Noé, né? Viemos de Noé. Noé veio de Adão. Noé Uhum. veio de Adão. E bem próximo, por pouco tempo Noé não viveu junto com Adão. Por pouco tempo. E aí forma-se as linhagens, né? Até a Torre de Babel era uma língua só, se você parar para imaginar. Até a Torre de Uhum. Babel. Só que na Torre de Babel já tinha homens maus, homens que haviam se corrompido. E o povo vai se espalhando. Você pode ver que vai se espalhando. Existe um estudo que fala que um dos filhos de Noé, eu não lembro agora o nome, acho que Cã, né, veio para aquela região de Canaã ali, ele, seus filhos, seus netos, seus bisnetos ali naquela região. Tem um outro filho de Noé que provavelmente tenha vindo para essa região da África aqui, que parece que origina todos esses os povos africanos aqui. E aí você vê que vários deuses vão surgindo no meio do caminho, ou seja, as pessoas ali elas sabiam que elas tinham essa necessidade de uma divindade. E aí a Uhum. falta de relacionamento com Deus, a falta da experiência espiritual, né, fez com que elas fossem criando imagens desse Deus, porque o ser humano muitas vezes tem necessidade de ter algo palpável, né, de ter algo visível, né? E aí quando a gente fala do Deus Criador, nós estamos falando de um Deus invisível, de uma força, de algo que a gente pode sentir, né? E se ele permitir, nós podemos ver algumas coisas no mundo espiritual,
que não é para todos, né? Depende da relação espiritual. Eu já tive experiências espirituais onde eu vi algo e eu sei que é de Deus, porque eu vi e outras pessoas não vieram. Posso até contar daqui a pouco para vocês. Mas a oração é isso, né? Essa súplica, esse desejo, essa vontade de falar com a divindade, ou seja, com Deus, com o Criador, de ter esse relacionamento com Ele. E nós só somos íntimos a partir do momento que a gente faz isso, que a gente ora, que a gente tem a ação, que a gente tem a atitude. Hum. E aí é muito individual, né? Tem pessoas que têm que passar horas e horas, tem pessoas que 5, 10, 15 minutos já conseguem essa conexão espiritual, já conseguem sentir, já conseguem revelar, já consegue ter coisas. Então, depende muito dos frutos, dos dons, que é uma outra coisa que não faz sentido a gente falar agora. Mas a oração é uma prática espiritual essencial que nos permite comunicar com Deus, expressar nossos anseios, gratidão e necessidades e buscar a sua orientação em nossas vidas. Então, é através da oração que podemos cultivar uma relação mais próxima com o divino e encontrar paz interior em meio às lutas da vida. Então, já é comprovado, inclusive cientificamente, que existe um poder dentro da oração. Qual é o poder que existe dentro da oração? Quando você ora, né, essa região frontal aqui é ativada, né, o mesmo lugar que ativa a motivação, que dispara dopamina, né, que traz sensação de prazer, de bem-estar, de realização. A mesma região do cérebro é ativada quando você ora. Então, existe algo dentro da oração. Existe algo misterioso dentro da oração, dessa conexão. Ativa alguma coisa dentro do seu cérebro. Então, tem uma ligação forte aí. Não é por acaso isso. Então, a fé, ela está presente na vida do ser humano. E aí a gente precisa entender um pouquinho melhor isso para a gente poder canalizar isso e desfrutar dessa fé e ter essas orientações que a gente precisa dentro daquilo que a gente está buscando. E a oração, ela é o canal. A oração é essa ligação que nós temos com Deus. Antigamente, se você for olhar para a Bíblia lá no Antigo Testamento, as pessoas, para falar com Deus, elas tinham que falar através do sacerdote. Uhum. Elas tinham que fazer sacrifício, elas tinham que vir lá no templo, aí Deus falava com o sacerdote falava com algumas pessoas, falavam geralmente com os reis, mas o sacerdote recebia a orientação de Deus, e Deus, você pode pegar ali a Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver que está lá, principalmente nos profetas ali. E aí eles iam lá, entregava para o rei, e o rei às vezes se consertava, aí o povo se alegrava, né, quando eles se voltavam para Deus. Quando pegava um rei que tinha um coração duro, que ele não olhava para Deus, que ele se prostituía, né, que ele adorava outros deuses, o povo sofria, virava prisioneiro, morria, perdia batalhas e tudo mais. Então, você pode ver, Davi foi um homem muito pecador, um homem que fez muita coisa errada, um homem que vacilou pra caramba, foi um péssimo pai, mas a Bíblia chama ele de homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele tinha todo o processo de arrependimento. Ele aprendia com os seus erros e ele falava com Deus. Muitas vezes ele colocou a capa do sacerdote, falou com Deus, e outros reis não puderam fazer isso. Porque Davi tinha esse ponto de sacerdote também. Era um homem escolhido com Deus e através da oração, através do jejum, através dos profetas, né? Davi recebia a orientação, entendia que era de Deus, e aí ele colocava em prática. Muitas vezes Davi foi sair para as batalhas, o que ele fazia? Deus, vou ou não vou? Aí Deus falava, vai. Aí ele ia. Deus falava, não vai. Ele não ia. Então a gente entende que essa oração, essa comunicação com Deus, e aí uma coisa que eu bato e discuto com algumas pessoas sobre isso é que você não precisa de intermediários. Você não precisa de intercessores. Por quê? Quando Jesus vem, ele cumpre as profecias. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou e hoje você não precisa do templo. Você não precisa de um sacerdote, você não precisa de um pastor, você não precisa de um padre, você não precisa de um líder espiritual para que você possa ter uma conexão com Deus. O pastor, o padre, o líder espiritual, alguém que vai te conduzir nisso, é nada mais, nada menos que um mentor que vai te ensinar em relação à doutrina, muitas vezes da onde você escolheu,
a própria palavra de Deus. Então, é essa pessoa que vai te trazer instrução, ensinamento dentro daquele direcionamento que você está buscando. É para isso que servem essas pessoas, mas a ligação é você e Deus. Esse véu se rasgou, né? Não existe mais essa questão do templo e você tem livre acesso. Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque eu me fiz o canal para que você pudesse chegar. E aí eu vejo muitas pessoas, às vezes, buscando intermediários. É a mesma coisa você querer falar comigo, né? E aí você for buscar, por exemplo, a Patrícia. Pode chegar para mim? Pode até ser que chega, pode até ser que ela esqueça de falar. Pode ser até ser que ela fale assim, não tem nada a ver com isso. Eu sou a Patrícia, eu tenho outras coisas aqui, não tem nada a ver com isso. Mas aí você pode ter acesso, você pode vir direto, você já faz parte da mentoria, então você também tem acesso, assim como a Patrícia tem acesso. E aí você pode vir direto, eu mando mensagem toda semana, né? A gente está no grupo todo dia, toda semana. Então, o acesso todo mundo tem. Todo mundo que está na mentoria tem o mesmo acesso. Aí você não precisa, de repente, ter que buscar uma outra pessoa, que muitas vezes nem está dentro da mentoria, para poder ter acesso a quem está na frente. Com Deus é a mesma coisa, você tem acesso direto. E a oração é o canal que você tem para poder utilizar. O... Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, né, Paulo está dando essa orientação, né? Orai sem cessar. Aí muitas pessoas falam assim, quer dizer então que eu tenho que ficar orando o dia inteiro? Eu já escutei pessoas falando assim, você tem que orar no mínimo 4 horas por dia. Outro fala, não, tem que ser no mínimo 2 horas. Outro não, tem que orar 6 horas por dia. Aí as pessoas ficam querendo colocar tempo, meta, né, nas coisas que não fazem sentido. Já escutei vários pastores falando, não, se um pastor não orar no mínimo 2 horas por dia, não tem como ele ser pastor. Eu concordo que a oração é fundamental e que a Bíblia traz aqui o orar sem cessar. Mas esse sem cessar não significa que você tem que passar longos períodos em oração. Significa que a sua vida ela tem que ser uma vida que contém a oração, e aí você não precisa de um horário específico, você não precisa de um local específico, você não precisa de um ritual específico e nem de palavras específicas. Você pode estar orando o tempo todo aonde você estiver, em qualquer momento, em qualquer hora. Eu estou no banheiro. Por que eu não posso orar dentro do banheiro? Eu estou tomando banho. Por que você não pode orar durante o banho? Eu estou caminhando. Por que eu não posso orar durante o momento que eu estou caminhando? O orar sem cessar significa que a oração tem que ser parte da sua vida. A oração tem que ser um estilo de vida, assim como você muitas vezes adota uma maquiagem, adota um certo estilo de cabelo, adota uma certa coisa ali para você. A oração tem que ser um estilo de vida. Ela tem que estar presente na sua vida. A orientação tem que vir do alto, a orientação tem que ser espiritual. Você tem que ter essa sensibilidade de ver, de ouvir, de entender. Aí eu volto lá ao que eu estava dizendo, que eu já tive experiências espirituais, até vou contar para vocês aqui. Eu lembro que eu fui pregar uma vez na igreja que eu fazia parte e eu preparei uma palavra e eu falei para Deus assim, Deus, eu não gostaria que fosse simplesmente mais uma pregação. Eu gostaria que fosse uma pregação onde pudesse impactar as pessoas, mas não por mim, não porque eu estou falando, né? Mas pela tua palavra, de transformação, de mudança. E eu estava passando por alguns momentos, alguns conflitos ali, e eu falei, Deus, eu preciso de um sinal, eu quero um sinal nesse culto para saber se realmente é isso, para saber se realmente esse é o caminho, para saber que o Senhor está comigo. Foram essas as minhas palavras. E eu esqueci. E eu fui para a igreja, preguei, né? E quando estava para terminar o culto, naquele momento ali que faz o próprio apelo, eu vi que veio uma pessoa, eu estava enxergando lá de cima uma pessoa na porta, lá atrás. Eu não consegui definir se essa pessoa era homem ou se essa pessoa era mulher, e tinha duas pessoas na porta, que são as pessoas que geralmente ficam ali na porta mesmo para ver as pessoas que chegam. E essa pessoa chegou e parou ali na porta e olhou para mim, e aí ela estava segurando, igual segura um bebê, ela estava segurando uma rosa,
e ela olhou para mim e pegou aquela rosa. Não, ela ficou segurando aquela rosa, olhou para mim. Na hora eu senti que era algum sinal, que eu não conhecia a pessoa, estava com um chapéuzinho assim, não dava para definir se era homem ou se era mulher. E essa pessoa virou e ela voltou. Ela foi para a saída novamente. As pessoas que estavam na porta não viram ela. Ela parou bem na porta, as pessoas não viram ela. E aí ela parou, virou, pegou aquela rosa e balançou aquela rosa, virou e sumiu. Eu não consegui ver para onde foi, o que aconteceu. E na hora veio aquela palavra assim: você não queria um sinal? Tá aí o seu sinal. E aí eu terminei ali, fui lá atrás, perguntei para as pessoas, vocês não viram a pessoa que chegou aqui? Ninguém viu. Perguntei para a pessoa do som, porque dava para ver ali quem estava chegando. Geralmente fazia barulho nas pedras. A pessoa que estava no som falou, não vi ninguém chegar. Aí eu falei, então tá bom, eu entendi, o sinal era só para mim, ninguém viu aquela pessoa ali, né? Foi um sinal, mas por quê? Através de uma oração. Eu falei, Deus, eu quero um sinal. E esse sinal veio, e eu entendi que esse era o sinal que eu pedi dentro daquela oração. Então, eu não consigo, são coisas que a gente não consegue explicar. A parte espiritual tem muitas coisas que a gente não consegue explicar. O orar sem cessar significa que você tem que ter um estilo de vida que seja voltado a Deus e que a tua oração, a qualquer momento, a qualquer hora, né, não precisa de local, não precisa de ritual, não precisa de ninguém para fazer esse acesso entre você e Deus. Essa passagem nos lembra da importância da consciência na oração, mostrando que a comunicação com Deus não deve ser limitada a momentos específicos, mas deve permear todas as áreas da nossa vida. Eu tenho dificuldade quando alguém fala que não tem consciência do que fez diante do momento de oração. Eu vejo que tem gente que roda, tem gente que vira cambalhota, tem gente que ri, tem gente que se joga no chão. Eu não julgo, não critico nada disso, porque eu nunca passei por um tipo de experiência desse, então não tenho propriedade para poder falar. Eu já caí com pessoas que colocaram a mão, né, e tudo mais, isso aí eu já vivi, já fiz isso com outras pessoas, mas eu tenho dificuldade em aceitar que uma pessoa perde a consciência quando está tomada pelo Espírito do Senhor. Quando ela está endemoniada, sim. Quando ela está com o Espírito de Deus, geralmente ela é consciente das coisas que ela faz e ela sente uma sensação muito, muito boa, porque Deus não tira você da sua consciência. Não faz nem sentido, né? Senão não existiria o livre-arbítrio, né? Você não estaria escolhendo se ele tirasse você do sentido. Então era muito mais fácil tirar você do sentido e fazer com que você estivesse pelo caminho. Então a oração, ela faz isso, né? Ela é essa comunicação que a gente tem com Deus, com o Todo-Poderoso. E você tem acesso. Perguntas até aí? Outro, Tranquilo. outro Muito ponto interessante. Outro ponto é a meditação na palavra. Aí entra num ponto muito importante que as pessoas deixam de lado, que é a palavra. Muita gente fala assim: eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. E aí eu mudo isso. Eu já digo que você não entende, por isso que você não lê. Uhum. É isso mesmo. Por quê? Quando você entender que os segredos estão revelados na palavra, aí vem a palavra revelação. A Bíblia não é um livro comum, não é igual aos livros que eu escrevo, que você vai ver claramente aí qual que é a mensagem, qual o desejo que eu estava tentando passar ali naquele livro, porque a Bíblia é um livro de revelação. Então, se você não lê, ela não se revela. E quanto mais Uhum. você lê, mais ela se revela. Hoje eu estava fazendo uma reflexão que eu tenho dentro do meu planejamento esse ano, um provérbios por dia. Então, o livro de Provérbios dentro de um mês. Então, já é o quinto mês que eu estou entrando no livro de Provérbios. E cada vez que eu leio Provérbios, eu estou tirando algum mistério ali. Então, o meu objetivo é ler 12 vezes Provérbios esse ano. E eu estou com planejamento de Salmos junto. Então, eu leio um Provérbios e um Salmos. E aí eu tenho a minha leitura diária de 3 capítulos por dia, que faz com que eu termine a Bíblia toda dentro de um ano. Então, essa palavra ela vai se revelando. Poxa, eu li o mesmo capítulo que eu li hoje há 30 dias atrás. Só que a palavra que eu li hoje de Provérbios ali, ela se revelou de uma forma Uhum. diferente. Os livros que eu li lá da minha leitura diária, que vai fazer eu terminar a Bíblia em um ano, eu li o ano passado, eu li o ano retrasado, eu li 10, umas 15 vezes.
com anos seguidos. Só que o que eu li hoje, na finalização do livro de Daniel, trouxe uma percepção diferente, trouxe uma revelação diferente. Mas eu já li 15 vezes ali, talvez até mais, o livro de Daniel. Mas Você, hoje foi... você viu? Deixa eu comentar uma coisa. Você viu ali no capítulo 12, quando ele fala que as pessoas buscam por conhecimento? É o que está acontecendo hoje, as pessoas estão desenfreadas buscando por informações, né? E conhecimento mesmo tem na Bíblia. Eu Exatamente. achei incrível isso, eu li isso essa semana, eu falei, meu Deus, é isso que está acontecendo. As pessoas estão nesse processo de busca de conhecimento mesmo. De busca de Uhum, porque nós estamos na era da informação. A é, criança de até 5 anos de idade já recebeu mais informação do que a Biblioteca de Alexandria. meu Deus. É. Entendeu? Então, assim, a gente está dando um salto muito grande nessa E você informação. falando de criança, quero pegar esse gancho aí, que a gente vê quando a criança começa a entender as letras, quando ela começa a decifrar, se ela não entende, não tem motivação. Exato. Agora, ela começou a entender, começou a pegar gosto por aquilo, ela dispara, ela não quer mais parar. Ela lê tudo que ela vê na frente, ela sai na rua, ela começa a ler, ela começa a juntar as letrinhas, aquilo vai fazendo sentido para ela. Eu trago isso para a Bíblia, porque é a mesma coisa. No início da minha conversão, eu não entendia nada. Eu amava ler Salmos, por quê? Porque é um livro poético e eu gosto da poesia, aquilo pode se transformar em música, então isso mexe muito com o meu espírito. Então Exato. eu trazia isso para a minha vida e fazia muito sentido, mas eu não entendia o que eu estava lendo. Sempre que alguém pergunta para mim, eu quero começar a ler a Bíblia, por onde eu começo? Eu oriento as pessoas a começarem pelo Novo Testamento. Elas lerem uma, duas, três vezes o Novo Testamento, até elas entenderem aquilo ali para poder ir para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, se tiver alguma coisa para orientar, é Provérbios. Provérbios e Salmos. São duas coisas que eu oriento, porque tem essa linguagem poética dos Salmos e Provérbios, que para mim é um melhor livro de desenvolvimento pessoal. Para mim é. Escrito há quase 3.000 anos atrás, lá por Salomão, né? Por ele mesmo não, né? Porque com certeza é alguém que escrevia o que ele ia falando. Mas enfim, é titulado a ele. Mas é um livro de desenvolvimento pessoal. Você vai lendo cada capítulo, cada versículo ali de Provérbios, você vai vendo que é tudo o que a gente precisa para colocar na prática. Porque fala da parte espiritual, fala da parte emocional e fala também da parte física. Uhum. Sim, ele já trazia essas informações. E Salomão foi considerado o cara mais sábio que já existiu, né? Mas por quê? Palavra, meditação na palavra, né? Fala inclusive sobre isso. A Você estava falando meditação, pode sobre falar. Daniel. Você estava falando sobre o livro de Daniel. Então, aí traz essa revelação. Por mais que você lê uma vez, por exemplo, se eu for ler amanhã, eu vou ter outra revelação. Então, a Bíblia, ela é uma palavra revelada. E ela vai revelar de acordo com o nível que você está, o nível Uhum. espiritual que você está. Quanto mais profundo você estiver, maior vai ser a revelação. Quanto mais superficial, menor a revelação. Por isso que muitas pessoas falam, eu não entendo. Não vai entender. Você vai ter que ler sem entender. Da próxima vez você vai ler, você vai entender um pouco mais, da próxima vez um pouco mais, e quanto mais você for lendo, mais ela vai se revelar. As pessoas costumam falar assim, né, que a Bíblia é o único livro que você está lendo em qualquer lugar que você estiver e o autor está presente. Né? Então, ela tem essa característica. Né? Então, aí tem a questão da meditação, não é só ler também. Eu preciso meditar. A meditação na palavra de Deus envolve refletir profundamente sobre as escrituras. É o que a gente está falando. Poxa, eu li Daniel, Patrícia leu Provérbios, né? Vem aquela questão, poxa, o que que eu faço com isso? Como que eu aplico isso no meu dia a dia? Porque são ensinamentos milenares. São ensinamentos que estão dando certo há milhares de anos. Alguns deles há mais de 3.500 anos. Olha o quanto essas palavras sobreviveram e o quanto elas orientaram as pessoas ao longo do caminho. Uhum. Então, a meditação na palavra é isso. Refletir profundamente sobre as escrituras, buscando a compreensão dela. Hoje a gente está vivendo no imediatismo, então a gente quer ler por ler e a gente não para poder fazer isso, para ter essa revelação.
né? E como que a gente pode aplicar na prática esses ensinamentos. E não é só ler. Poxa, eu estou lendo Provérbios lá, tá, e agora? Como que eu posso colocar isso em prática no meu dia a dia? Como que eu posso colocar isso em prática na minha vida? Porque deu certo lá para Daniel, deu certo lá para Salomão, deu certo lá para José, deu certo lá para João, deu certo lá para Paulo. Como que eu vou colocar em prática isso aqui, né? É uma prática que nos ajuda a internalizar a verdade divina e crescer espiritualmente. Então, quer crescer espiritualmente? Quer ter relacionamento com Deus? Meditação na palavra. A Bíblia traz, inclusive, sobre isso, né? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Está lá em Salmos 1, já começa falando, 1, 2, né? Já começa falando sobre isso. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, quando ele traz esse prazer está na lei do Senhor, não é os mandamentos, é a palavra, é o Uhum. direcionamento, é a instrução que a palavra nos traz. O salmista já estava dizendo isso. Medita nela de dia e de noite. Então, se eu quero ter um relacionamento mais profundo com Deus, eu tenho que buscar aquilo que é espiritual. Na verdade, A assim, gente, a pode gente falar. pode voltar até lá no Jardim do Éden, dentro desse versículo, né? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Então, quando ele me orientava e eu fazia o que ele mandava, eu tinha prazer. Exato. Adão e Eva tinham prazer. A partir do momento que eles deixaram de meditar, que eles deixaram de fazer aquilo que era para ser feito, É, caiu. talvez até entrou numa rotina, né? Talvez ficou uma coisa monótona. Ah, tô tão acostumado com Deus vindo aqui, tô tão acostumado com as coisas que estão Uhum, acontecendo. É igual eu falei, a gente tem uma ilusão de que foi tudo muito rápido. E a gente não sabe quanto tempo eles passaram no Jardim do Éden. O tempo aqui fora poderia ser um tempo totalmente diferente quando eles estavam dentro do Jardim do Éden, né? Então, uhum, de repente pode ter entrado nessa monotonia, deixou de buscar, como você falou, né? Deixou de ter esse prazer e aí uhum, deu margem para fazer aquilo que não podia ser feito. E aí vem uhum, aquele senso de pertencimento que a gente falou lá, uhum. aquela vontade de orientação. Aí teve uma orientação errada e acabou caindo. A mulher foi lá, comeu, aí o Adão vem lá e fala: o que aconteceu? Eu não acredito que você comeu. Não, comi, é bom, dá uma olhada aqui. Aí Adão vai e cai naquela. Né? Não sei o que teria acontecido, de repente, se Adão não tivesse comido e a Eva tivesse comido. De repente, É, poderia ter se findado ali só a parte da mulher e ter feito uma nova questão. Não sei. Né? É uma coisa que a gente não vai saber. Mas a questão da meditação é isso: é você trazer esse questionamento, é você buscar a orientação com Deus, ele trazer essa revelação para você, é você conseguir esse conhecimento através de outras coisas. Né? Então, essa passagem destaca a importância da meditação na palavra de Deus como uma fonte de deleite e orientação. Ao meditarmos na lei do Senhor, somos comparados a uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá fruto ao seu devido tempo. Então, toda a orientação que a gente precisa está na palavra. Tudo que a gente precisa de revelação está na palavra. Eu vi pessoas se converterem lendo a Bíblia. Eu vi uhum, pessoas aprenderem a ler e a escrever lendo a Bíblia. Eu vi pessoas aprenderem a falar em público lendo a Bíblia. Então, a Bíblia, ela é um livro de revelação. E aí, uhum. quando eu entendo isso, eu paro de dar desculpa porque eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Não, você não entende porque você não lê. Porque quanto mais você lê, mesmo sem entender, a palavra vai se revelar a você. Até rimou. É. O outro ponto importante, né, outra prática fundamental nessa conexão espiritual, nesse desenvolvimento espiritual, é o estudo da palavra. Então, existe a meditação naquilo que você está lendo, que é o que a gente estava falando ali, meditar na palavra de dia e de noite, tal, tal, e o estudo da palavra. O estudo da palavra de Deus envolve uma abordagem mais sistêmica e aprofundada das escrituras, visando compreender o contexto histórico, cultural e literário, bem como a sua aplicação prática em nossas vidas. Então, é uma coisa mais profunda. É uma prática que nos capacita a crescer em conhecimento e em sabedoria espiritual. Existe a sabedoria do alto, né? A sabedoria vertical e a sabedoria horizontal. É aquela que eu Uhum, busco
com os conhecimentos terrenos, e aquela que eu busco no conhecimento do alto. Estudar a palavra vai fazer com que eu entenda profundamente o texto e contexto, vai fazer com que eu entenda profundamente as revelações. Eu estava, como eu falei, estava finalizando o livro de Daniel, e é interessante ali com a revelação que Daniel tem, ele fica preocupado, ele jejua, ele ora, né? E aí no finalzinho ali, é, o anjo vem até ele, né? Hum, Aquela história do jejum de 21 dias, ele começa a jejuar, aí o anjo fala para ele assim, ó, eu já, desde o primeiro dia que você orou, eu já estava vindo, mas eu enfrentei, tive que enfrentar o príncipe da Pérsia, né? E aí Miguel teve que me ajudar, ou seja, teve que vir algo mais poderoso, porque tinha coisas impedindo a resposta de chegar até ele, né? Aí Miguel vem ajudar para que ele pudesse ter acesso, e aí ele demora 21 dias para poder trazer essa revelação da palavra. Daí ele fala ali, né, porque Daniel já tinha passado por 4 reis ali na Babilônia, ele estava no quarto rei, né, a Babilônia já tinha sido invadida e tinha sido tomada pelo reino dos Medos e dos Persas, que hoje é o Irã. A Babilônia é onde era o Iraque, então é como se o Irã fosse e tomasse o Iraque. O Iraque era a potência, o Irã veio ali e tomou, né, o Medos e os Persas. Daniel passou por todos esses contextos, e aí vem essa palavra de revelação, aí Deus fala para ele o que vai acontecer a partir dali. Aí, fugindo da Bíblia, se você for para a história, vai ter a revelação do que foi dado para Daniel ali. Fala sobre Alexandre o Grande, a história traz isso. A Bíblia fala de um grande homem, de um grande exército, fala da divisão de 4 grandes reinos dentro desse governo, né? Aí você vai estudar a história, você vê que Alexandre o Grande, depois que ele morre cedo, né? Ele morre cedo, ele veio e foi uma grande potência ali, que daí vem o governo, a época grega, né? A Grécia vem tomando conta de tudo, né? Que é esse contexto aí de Alexandre o Grande. Inclusive, ele desce até o Egito, né? Ele domina tudo ali, Israel, toda aquela região ali, ele desce até o Egito, no entanto que tem a biblioteca de Alexandria e tem a cidade de Alexandria ainda lá nessa parte do Egito. E aí é dividido em 4 depois que ele morre. 4 generais tomam conta. Igualzinho conta lá em Daniel. E depois um outro grande exército, o Império Romano, que vem e domina por muito tempo. Inclusive, Jesus vem nesse contexto do Império Romano. O que foi revelado lá para Daniel aconteceu uhum, historicamente, da mesma forma que está lá. Como que você sabe isso? Como que eu sei isso hoje? Porque eu fui estudar teologia, porque eu fui me aprofundar no estudo da palavra, porque eu fui, uhum. né, sair apenas da revelação que é me dada ali e é limitado, e aí eu vou fazer a comparação entre a palavra e entre a história, o conhecimento, né, o que é ensinado. E aí quando eu quero, por exemplo, me aperfeiçoar em algo, né, eu quero ser especialista em alguma coisa, eu vou buscar um curso superior naquela área. Eu vou me tornar um profissional, vou ter um diploma me habilitando a trabalhar com aquilo que eu escolhi. Aí, se eu quero algo mais, eu vou fazer uma pós-graduação em cima daquilo ali. Se eu quero algo mais, eu vou buscar um mestrado, vou buscar um doutorado, vou ser PhD em cima. Então, eu vou ser um expert em cima daquilo ali, dentro daquilo que eu for buscando. Na palavra é a mesma coisa. Se você quer sair da revelação que é te dado ali, que é limitado, porque muitas vezes nós não temos a capacidade de entender toda a revelação, eu preciso me aprofundar, eu preciso estudar essa palavra. Então, eu preciso participar de um grupo de estudo, eu preciso participar, de repente, da igreja, eu preciso fazer um curso de teologia. Até se vocês tiverem interesse, tá, em fazer um curso de teologia, me avisem. A gente tem um curso de teologia, é online, as aulas são toda segunda-feira, tá? A gente pode até conversar sobre isso. Hum, Mas e é 3 anos e meio, então é bem interessante. Passa muito rápido, muito rápido. Eu me formei, a Jéssica se formou nesse curso de teologia, hoje eu dou aula ali nesse curso de teologia, mas é bem acessível. Então, é uma forma que você tem de estudar e aprofundar. Eu aprendi muito quando eu fui para o curso de teologia, porque muitas coisas que eu tinha dúvida, eu fui aprender. E muitas coisas que ainda ficou de dúvida foram tiradas quando eu fui estudar para poder dar aula também em algumas disciplinas. Então é interessante por causa disso. O estudo da palavra, ela vai fazer com que você se aprofunde mais aí nas escrituras, né, compreendendo os contextos históricos. E aí você vai vendo que muitas coisas que foram contadas para a gente
né? Não tem muito fundamento, tá? Muitas coisas, tem muitas mentiras aí ao longo do caminho, né? Uma igreja dominante aí, ela escondeu muita coisa e ela maqueia muita coisa também, e a gente só aprende se a gente for estudar. E a gente sabe que a palavra também liberta, né? Mas bora lá, bora avançar. Vamos lá. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo está dando instrução a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, né? Então, apresenta-se a Deus como um obreiro aprovado, né? Então, maneja a palavra da verdade, busca. Essa passagem enfatiza a importância de manejar bem a palavra da verdade através dos estudos diligentes das Escrituras, a fim de nos apresentarmos a Deus como obreiros aprovados. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre a conexão com Deus. Cultivar uma conexão profunda com Deus é um aspecto central da jornada espiritual. Isso envolve desenvolver uma relação pessoal e íntima com o divino, buscando uma compreensão mais profunda de quem é Deus e do seu amor por nós. Então, quando você mergulha nesse contexto espiritual, você vai se aprofundar num processo de revelação, onde você vai encontrar essa intimidade, onde você vai encontrar essas revelações que você tá buscando, essas orientações que você está buscando, você vai ficar mais sensível. Quanto mais perto de Deus você está, mais você consegue reconhecer as, os, como seria as pistas, né? Os Os deixas de sinais? Deus, sinais de Deus, né? Os sinais espirituais ali. E eles estão ali o tempo todo. Muitas vezes a gente não vê, a gente não ouve, a gente não sente porque não existe essa intimidade. Então, é assim, eu já fiz um dos eventos, né? Como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Eu tenho que estar perto dele. Uhum. Se eu estiver perto dele, eu escuto. Se eu estiver longe, eu vou precisar, de repente, de uma outra pessoa. Então, Deus vai ter que usar uma pessoa que está mais próxima, de repente, para falar. Mas muitas vezes eu não quero ouvir porque eu não acredito naquilo. Por que Deus não falou comigo? Não, Deus está falando. Mas eu estou tão longe ao ponto de não conseguir escutar aquilo que ele está falando. Então, às vezes, eu preciso me aproximar mais para escutar o que ele está falando. Então, essa conexão, ela está em cima disso. Natureza de Deus, né? Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele é amoroso, compassivo, misericordioso e justo. Ele está sempre disponível para nos ouvir e responder às nossas orações. Sua presença está conosco em todos os momentos. Ele nos ama incondicionalmente. E só existe um amor incondicional, que é o amor de Deus. Tem muita gente que fala assim: o amor de mãe é incondicional. Até certo ponto, tá? Porque se fosse assim, tinha muitas mães que não abandonariam seus filhos. Tinha muitas Sim. mães que não abortariam. Então, assim, nós somos seres humanos, nós somos limitados. O nosso amor é condicional, sim. Quando o nosso filho muitas vezes nos maltrata, briga, bate e faz um monte de coisa, muitas vezes o amor, ele não é o mesmo, porque nós somos seres humanos. Só que nós podemos fazer qualquer coisa com Deus. Não vai limitar o amor que ele tem por nós. Eu posso me afastar dele, eu posso fazer um monte de coisa errada, mas a partir do momento que eu me arrepender e falar, Deus me perdoa, ele vai me perdoar. Muitas vezes eu posso fazer alguma coisa para minha mãe, para o meu pai e pedir perdão, mas aquela mágoa, aquele ressentimento vai ficar ali por muito tempo. Ele sempre vai lembrar daquilo. Deus jamais vai lembrar, ele jamais vai te acusar daquilo que você fez. Filho, lembra que você saiu da minha presença? Não, ele jamais vai fazer isso. Porque o amor dele é incondicional. Não tem condições. Não tem condições para que ele possa te amar, porque ele já te amou desde antes, desde o ventre, desde a concepção, desde antes de você nascer. Esse amor já existia por você. Então, por isso que ele é incondicional. Jeremias 29:13, na versão NVI, fala assim: vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração. Aí é profundo. Uhum. Aí é profundo. Por quê? Eu tenho que limpar, eu tenho que encontrar esse espaço, eu tenho que mergulhar, eu tenho que me aprofundar, eu tenho que ir lá no mais íntimo
Eu tenho que tirar ali meus medos, eu tenho que vencer minhas crenças limitantes, eu tenho que vencer os sabotadores, eu tenho que vencer as pressões internas, a opressão, eu tenho que vencer tudo isso para eu chegar lá no mais profundo do meu coração. Você está dizendo ali, vocês me procurarão e me acharão. Está dizendo assim, olha, você tem que procurar e você vai achar. Mas quando você procurar de todo o coração. Então eu preciso me despir, eu preciso me desfazer do meu eu, do meu ego, daquilo que eu acho, daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo, para deixar encontrar de todo o coração, para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a natureza de Deus. Pode falar. Não, eu só falei amém. É automático. Relação pessoal, né? Deus anseia por uma relação pessoal conosco. Aí volta lá no Jardim do Éden, né? Deus criou o Jardim do Éden para ter uma relação com o homem. O homem que se distanciou de Deus. E mesmo assim, Deus ele foi deixando todas as oportunidades para o homem se relacionar com ele. Só que o homem foi sempre pisando na bola, né? Ele nos conhece intimamente e nos ama individualmente. Podemos nos conectar com ele através da oração, da meditação da palavra e das práticas espirituais. Ele promete estar presente conosco em todos os momentos da nossa vida. Então, ele é e ele vai ser. Então, tem um plano de salvação, né? Já foi disponibilizado. Essa salvação já está disponível para todos. Só que nem todos vão aceitar. Nem todos vão querer esse plano de salvação. Já está escrito. As condições já estão lá, definidas. É disponível para todo mundo. Só que o fato de ser disponível para todo mundo faz com que as pessoas muitas vezes não acreditem, ou que elas não busquem, ou que elas não queiram. E tá tudo certo, porque Deus não vai forçar ninguém. Tiago 4:8 diz assim: cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Vou repetir: cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, ou seja, se limpem, né? Purifiquem o coração, vocês que são infiéis. Você que tem dificuldade de acreditar em Deus, você que tem dificuldade de se relacionar com Deus, você que está sempre vacilando e caindo no pecado e sabe, e sai e entra de novo e acha que é brincadeira e acha que as coisas não funcionam assim e acha que não vai dar nada. É aí, ó, o Thiago está falando. Chega perto de Deus e ele vai chegar perto de você. Lava suas mãos, ou seja, se limpa, purifica o seu coração. Não seja infiel, mas sinta, viva esse relacionamento. E Deus, né, aí a gente traz como pessoa, é uma pessoa que está querendo se relacionar com a gente. Ele sempre quis se relacionar com o homem, né? Quando fala homem, é homem e mulher. Ele sempre quis se relacionar conosco. Mas para isso eu preciso dar o passo. Fala, Deus, eu quero me relacionar com o Senhor. A atitude é minha, né? É minha. Ele não vai forçar nada. Ele não vai vir ali e falar assim, você tem que vir se relacionar comigo. Não. Você que tem que querer se relacionar com ele. Uhum. Vamos lá, quero que vocês participem comigo aí. Preciso de vocês participando comigo. Falem para mim aí uma experiência pessoal de espiritualidade. Quero que vocês contem aí para a gente finalizar. Experiências aí de espiritualidade. No, no início da minha trajetória aí com Deus, eu tinha muitos sonhos. Deus trata, fala comigo através dos sonhos. E eu acho que eu já até contei na mentoria isso, mas eu acho interessante trazer de novo para ter, porque hoje, veja bem, depois da mentoria eu estou tendo um entendimento sobre isso. Porque quando eu sonhava, eu via o céu aberto, porém, no meio tinha uma bola de fogo. E eu não entendia isso. Eu achava, é a presença de Deus, né? É a presença de Deus. E agora eu entendo que o céu está aberto, sim,
para os que buscam, para os que oram, para os que se dedicam à palavra de Deus, à meditação, ao estudar, ao buscar o conhecimento. Esse foi o entendimento que eu tive agora esses dias. Então, o céu está aberto. A bola de fogo, o que era a bola de fogo? O que é o fogo? É a transformação. O fogo transforma. Hoje eu não vejo mais a bola de fogo. Por quê? Porque eu já me deixei ser transformada por ele. Nossa, esse entendimento foi assim algo que foi um divisor de águas. Por quê? A gente vem trabalhando, a gente vem estudando, a gente vem buscando esse conhecimento juntos. E eu vejo essa transformação na minha vida. Eu sou uma imparável, então eu vejo isso acontecendo. E aí foi quando eu entendi o céu aberto sem a bola de fogo. Foi muito top, foi muito top. E foi agora, esses dias agora. E a questão do livro de Daniel também mexeu muito comigo. Porque ele buscava esse entendimento, buscava o jejum, buscava se santificar, buscava, porque ele queria o entendimento, ele queria entender as coisas. Então foi mais ou menos o processo, mais ou menos não, é o processo que tem acontecido comigo. A busca da oração, do conhecimento, do jejum, a santificação, para você estar mais perto de Deus. Por que o jejum? Estar mais perto de Deus para saber qual é a vontade dele, o que ele quer que você faça, o que ele quer. É isso. São instrumentos, né? São Uhum. instrumentos que a gente tem a nosso favor para poder buscar essa aproximação, esse entendimento. Legal. Josi? Bom dia. Bom dia. Eu não compreendi assim muito bem a questão assim do desse que eu tenho testemunho, mas tudo junto com a espiritualidade. Eu creio que seja assim, né? Vou falar, dar tipo uma resumida ali. Eu passei por um momento muito complicado no parto do meu filho. E assim, teve uma tia minha que fez a revelação para mim que e alguma coisa ia dar de complicação ali e Deus já estava dando o livramento, né? Ela não conseguiu identificar se era para mim ou era para o meu filho. E eu, naquela época, eu era, vamos dizer, católica, né? Mas assim, nas minhas orações eu sempre pedia para Deus para colocar o meu filho, para que o meu filho viesse saudável, pedia por ele. E daí, quando chegou no grande dia do parto, aconteceu que eu apaguei no momento e eu, né, como se fosse um sonho, eu apaguei e creio que eu fui até o céu. Esse é o maior milagre da minha vida. Eu fui até o céu e eu senti tudo, uma luz assim, tudo, vamos dizer assim, uma paz, uma alegria, só que algo estava faltando na minha vida ali. Aí eu falei assim, mas eu acho que eu tô no céu. Mas não, daí eu fiz assim, não, Senhor, me traz de volta, me leva de volta, eu quero criar o meu filho. E assim, depois desse momento, eu voltei e aí eu fui descobrir que eu tive uma hemorragia e foi um milagre eu ter sobrevivido. Não era para mim ter sobrevivido. Então, assim, aí depois de anos que eu fui entender que esse pedido que eu fiz para Deus sobre a vida do meu filho, eu tinha pedido por ele, não por mim. Então foi não sei se tem a ver em questão da espiritualidade, mas foi um momento com Deus, sim. E foi uma grande bênção na minha vida, esse milagre e toda essa experiência maravilhosa com Deus.
Como que é a prática de vocês de oração? Meditação da palavra, vocês fazem alguma coisa que a gente falou aqui? Tem alguma coisa de diferente? Agora que eu tô nessa igreja, que eu tô certinho, tudo, é isso? O que eu faço Ah, quando eu chego na igreja, isso? não, não, é diária. Você fora de templo, né? Dentro, Da minha individual. pessoal. Eu, por exemplo, eu tenho uma prática diária, né? Eu acordo cedo, preparo meu café, tenho meu momento de devocional, de gratidão, né? Agora eu mudei um tempo também, eu estou fazendo agora no chuveiro. Depois que eu termino de tomar banho, eu deixo um tempo a água caindo. Eu aprendi, estou fazendo uma técnica lá, de gratidão também, mas é um outro momento. Mas é o tempo que eu tenho de fazer minha leitura, tempo de estudar, às vezes de ouvir uma pregação já junto, né? É um momento que eu tenho já nas primeiras horas da manhã de já começar nessa conexão, de ter meu momento de oração, né? Meu devocional ali, meu momento de leitura da palavra e de entendimento da parte espiritual. Muitas vezes eu tenho direcionamentos ali sobre o meu dia, sobre as respostas que eu preciso já nesse primeiro momento. Então, é praticamente o meu ritual ali, todos os dias. Hoje mesmo era domingo, era folga da minha esposa, a gente tinha aula aqui, poderia ter acordado mais tarde. Não, acordei 15 minutos mais tarde, mas mantive a mesma rotina, as mesmas coisas, saí para correr, voltei, vim para a live e tal, porque para mim funciona dessa forma, eu tenho que ter essa rotina ali. Então, eu já prefiro começar já nas primeiras horas do dia, porque depois eu não sei como que vai ser o dia, se eu vou ter tempo, eu prefiro me preparar já antecipado. Então, eu levanto pela manhã, né? Faço a parte da higiene, porque principalmente eu disse que você tem que buscar Deus com a cara lavada, né? Você tem que estar ali como se fosse Deus estar com você. Então, aí depois eu vou me ajoelhar, eu me ajoelho, esse é todos os dias, me ajoelho ali, antes de tudo, e agradeço a Deus por tudo que Ele já me deu, por tudo que Ele vai me dar, e peço pela saúde minha e da minha família, e que hoje e todo dia eu peço, hoje, Senhor, eu quero que seja um grande dia, um dia abençoado, maravilhoso, como todos os dias. E faço a minha oração, e daí na parte da noite, ou assim, até no ponto, ou durante o dia, assim, se eu sinto vontade, eu agradeço a Deus por tá no que nem você falou, tá no chuveiro, tá em tudo que é lugar. Obrigado, Senhor, por isso, obrigado por o que eu estou vivendo agora, obrigado pelo meu trabalho. Então, assim, todo momento que eu tenho tempo ali, eu estou agradecendo aonde eu estiver. E à noite, ao deitar, eu leio a Bíblia e agradeço pelo dia finalizado, né? Faz em dois tempos, então, de Eu, manhã e à noite. eu leio o Salmo, né? Toda Legal. noite eu leio um Salmo. É isso aí. Obrigado. Paty? Eu faço de manhã, quando eu levanto, é uma leitura e a oração. Durante o dia, eu comecei a fazer assim: todos os acontecimentos ou os sinais, eu agradeço. Digamos assim, dei aula de manhã, aí na hora do almoço, já virou uma rotina isso. Na hora do almoço, eu levo a minha marmita para esquentar, vou no banheiro, agradeço, e aí volto, pego a minha marmita, vou almoçar e vou para minha sala de aula fazer minhas coisas. Então é bem certinho. Os meus horários têm que ser bem certinho, não pode sair disso, senão dá alguma coisa errada. E eu agradeço. E aí à tarde, quando eu entro dentro do carro, eu tenho meus 5 minutos para agradecer a Deus pela aula, por tudo que aconteceu. Se aconteceu alguma confusão, agradeço também, porque eu tive entendimento daquilo. E tá. À noite, em casa, eu agradeço. Porém, no sábado de manhã, é um dia sagrado. Não sei por quê, mas eu tenho isso no meu coração. É o dia que realmente eu me coloco na presença dele. Então, são
é o meu dia de um jejum, né? De fazer um jejum de alguma coisa, ou me abstenho de alimento mesmo. Ou é um dia de agradecimento, assim, por tudo. É onde eu coloco tudo na presença dele e escuto ele. Não que eu não escute nos outros Uhum. dias, mas esse dia é um dia especial. Eu acho que principalmente por sair da correria, né? Então você acabou Uhum. elegendo esse dia assim para você ter um relacionamento mais profundo, né? Para entregar mais, porque ali no decorrer do dia parece que o que você entregou parece que é o mínimo do mínimo que você poderia oferecer, e aí você pega esse dia, que é o que a gente faz, né? Ou no domingo, ou no Tucano de Igreja, e é interessante a gente ter isso, né? Esse entendimento que senão vira aquele ciclo, né? Eu trabalho, 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 lembro de Deus só no domingo à noite lá. Às vezes, se eu não vou naquele domingo à noite, eu perdi aquela semana, eu vou ter que ir na outra. Se eu não conseguir ir na outra, eu perdi quase o mês inteiro. E aí o relacionamento ali acaba se esfriando, né? E aí eu vou me distanciando de Deus justamente porque eu não estou procurando mais. E aí a gente viu ali, né? Eu procuro e aí ele chega perto. Então, sou eu que tenho que fazer aquilo que precisa ser feito. Aí eu vou desenvolver minha prática, eu vou entender qual que é o melhor momento de eu ler a Bíblia, qual que é o melhor momento de orar. Se eu preciso jejuar, eu vou jejuar. Se eu preciso entender de alguma outra forma, eu vou entender de alguma outra forma. Mas o interesse é meu. Assim como a gente tem falado aqui no desenvolvimento pessoal, né? O interesse é de cada um. Você que tem que buscar, você que tem que querer, você que tem que marcar seu horário, você que tem que ir atrás, você que tem que definir o que você quer como objetivo. Porque se você não definir, fica muito vago. Até em relação à oração, se eu não sei o que eu quero, o que eu vou orar pedindo para Deus? Uhum. E eu posso agradecer e posso pedir também, que é ele que vai me direcionar. Então, esse é o relacionamento Ô, espiritual, esse é o desenvolvimento espiritual que a gente precisa ter e a gente vai aprofundar bastante aí durante esse mês. Fala, Josi. Nil, eu esqueci de comentar que 2 vezes na semana, ou 3, eu faço jejum também, na, na parte da manhã. E também quando eu vou almoçar, agradeço a Deus também pelo pão do dia.